Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula completa aqui no meu canal. Eu me chamo Carla Mosena, do Ateliê Marcenaria Bicountry, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos aprender a fazer esta placa decorativa com pátina envelhecida e também aplicação de stencil com o tema de Páscoa. Esse tipo de trabalho você pode aplicar também nas caixas, fica muito bonito. Pode fazer até em móveis, pequenos móveis, tá? Fica aí a critério da criatividade de cada um. A pátina que eu vou ensinar aqui é uma pátina simples, com várias cores e também tem essa parte do envelhecimento. É uma pátina muito fácil, muito gostosa de fazer e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e vem comigo aprender mais uma técnica aqui no canal. Então aqui eu já deixei a peça previamente iniciada. Então aqui ela está com uma demão da tinta PVA na cor marrom rústico. Eu estou utilizando as tintas PVA da empresa Full Colors, tá? E eu vou utilizar para fazer a segunda demão. É um fundo pleno, mas não precisa ser assim um fundo muito perfeito, tá? É apenas o suficiente para cobrir as ripas, para cobrir o MDF, para você iniciar a sua pintura. Para isso eu vou utilizar um pincel chato macio, esse que eu estou utilizando é de número 20, já está hidratado e aqui na minha bandejinha eu já tenho a tinta na sua consistência natural. A consistência da tinta PVA da marca Full Colors é uma tinta com cremosidade no ponto, sem a necessidade de adicionar água, tá? Você consegue trabalhar a sua tinta com mais facilidade, sem ter aquele problema da tinta engrossar, formar grumos, né? Aquela tinta fica espessa. Essa daqui não, essa daqui é perfeita, no ponto perfeito. Então eu estou adicionando a tinta aos poucos em toda a cerda do meu pincel, tanto de um lado quanto do outro, para que eu tenha uma cobertura aqui na minha cerda de forma homogênea. Então agora a aplicação é bem simples, é só espalhar esta tinta por toda a superfície, principalmente aqui nas ripas. É bem fácil. E olha a cobertura na segunda demão. A primeira eu fiz mais ralinha, lixei. E aí agora estou entrando com a segunda. É muito simples, muito fácil, tá? É uma cobertura plena. Por isso que a gente utiliza sempre um pincel de cerdas macias e o pincel precisa estar hidratado. Então eu vou fazer essa cobertura aqui na base, vou secar e já volto com ela prontinha. E aqui está o resultado do fundo pleno, que você pode fazer de 2 a 3 demãos, tá? É o suficiente. Então, depois dessa parte pronta, nós vamos pegar agora cera em pasta incolor, tá? E nós vamos passar com um paninho nela toda. Apenas isso. Agora nós vamos aguardar um pouquinho só ela dar uma secadinha, que ela ainda tá bem molhada, mas é rápido, para podermos entrar com as cores nas divisões das ripas aqui da nossa placa.
Com aquele mesmo pincel macio, chato número 20, também hidratado, vamos fazer nossa primeira ripa com a cor PVA da Full Colors na cor azul. Eu já tenho ela aqui na bandejinha. Vou carregar os dois lados do pincel. Veja que eu sempre dou uma apertadinha aqui, ó, para que a cerda se abra e a tinta entre bastante na cerda. Tomando sempre muito cuidado para que a tinta não ultrapasse aqui essa área que chega na virola, tá? Primeira ripa, vamos dar 2 demãos da cor azul. Você pode fazer primeiramente todas as ripas, uma de cada cor, porque vai dando tempo da secagem natural, e depois refazê-las mais uma vez. Eu vou fazer dessa forma com vocês para que eu fique evitando de secar a peça, tá? Por causa da cera. Vou entrar aqui, ó, dentro da ripa. Então, a primeira demão não dá cobertura, tá? Ela fica ainda meio clarinha. Então, a gente tem que dar depois uma segunda demão, mas tem que aguardar a secagem. A segunda ripa, nós vamos preencher com a cor vermelho óxido. Esse daqui é uma base acrílica, é uma cor lindíssima, tá? Nós vamos fazer a segunda ripa. Sempre da mesma forma. Adicionando tinta sempre dos dois lados do pincel. E esticando bem a tinta aqui na sua ripa, na sua peça de MDF. Não tem problema se invadir um pouquinho, tá? Esse é o charme também entre uma ripa e outra. Só não pode invadir muito para que você não forme uma terceira cor, tá bom? Só prestar atenção nesta parte. Então, vamos dar sequência, depois a gente retoma para fazer a segunda demão. A terceira ripa será com a cor PVA na cor ocre. Acho essa cor linda. Notem que devido à cera, a tinta ela abre. Por isso que a gente vai precisar de mais uma demão. Para retirar essa transparência ainda da primeira base. Sempre estique bem a tinta, tá? Para não ficar marca de pincelada, essas marcas paradinhas assim, ó. Porque quando você for fazer a pátina, o que você deixar de marca na pincelada vai aparecer, tá? Nesta quarta ripa, nós vamos utilizar o gel envelhecedor, é o Betume Gel Envelhecedor, para dar um charme aqui nesse fundo marrom rústico. O gel tem uma consistência mais transparente porque ele não é tinta de cobertura, é tinta para efeitos. Mas mesmo assim eu darei também mais uma segunda demão. E a quinta e última ripa, nós vamos dar um fundo com a cor verde ouro, também tinta PVA, tá? Uma cor linda também, ó. Da mesma maneira.
esticando sempre a pincelada. E assim temos concluído a primeira demão das cores em cada ripa. Então agora eu vou dar uma secada rápida, não vou utilizar o secador no quente e vou dar uma segunda demão, porque ainda as cores estão muito clarinhas, ou seja, transparentes. Eu preciso que elas tenham uma cor mais viva a princípio. Então eu vou fazer esse processo todo, vou secar, passar a segunda demão e já trago ela pronta para vocês verem o resultado. Aqui está o resultado da segunda demão em cada ripa, de cada cor, com exceção das cores ocre e verde ouro, que foram precisas 3 demãos. Por serem cores mais transparentes, elas precisam de mais demãos. 3 demãos é o suficiente para essas duas cores, o restante fiz apenas 2 demãos. Então depois que a peça estiver bem sequinha, nós vamos agora entrar com a pátina. Eu vou utilizar um pedacinho de lixa 150 e vou fazer o lixamento em ripa por ripa, respeitando cada cor, tá? Então agora, olha, eu venho aqui segurando esse pedacinho de lixa, 3 dedos assim, e suavemente, não precisa exercer força, tá? Você vem trazendo a lixa no mesmo sentido da pincelada. Notem que o desgaste começa a aparecer. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. E assim a gente consegue enxergar o nosso fundo, que é o marrom rústico. Você vai tirar o tanto que você achar legal, tá? Vai virando a lixa, porque quando ela fica cheia desta maneira, ela já começa a perder a força no lixamento. Então você vira a lixa e aí dá continuidade, tá? Para mim assim já está bom. Com o lado limpo da lixa, você nunca utilize o lado que tem já a tinta depositada na lixa, você vira a sua lixa e vamos fazer agora outra cor. E sempre no mesmo sentido que você pincelou. Notem como sai fácil. E sempre o mesmo processo. Você vai retirar o tanto que você achar necessário e do seu gosto pessoal. Pra mim assim já está ótimo. Ó, a lixa já está bem suja. Vou pegar outro pedacinho e vou entrar agora na cor ocre. Lembrando também que se você dar muitas demãos, na hora de lixar você vai ter que exercer uma força maior, tá? Então o ideal é sempre assim, camadas finas, né? Até 3 demãos, mais que isso já vai ficar difícil na hora de retirar a tinta para fazer o efeito de pátina. Mas notem como é fácil, você viu, ó, 3 demãos, ó, saiu com bastante facilidade. Vou trocar de lixa, pegar uma outra. Só isso aqui. Do lado limpo da lixa para fazer a última cor. Eu acho essa pátina muito bonita. Ela é simples, mas ela tem um efeito muito bonito. Muito bem. Agora eu vou lixar aqui entre as ripas, nesses vincos. Venho com a lixa dobrada ao meio, trabalho com ela em pé e retiro um pouco aqui do meio de cada ripa.
Notem que é bem simples. Assim já dá o acabamento, né? A gente consegue ver aqui a profundidade da ripa. E aqui também foi colocado cera, então isso aqui ajuda a sobressair esse detalhe. Prontinho. Agora eu vou fazer a limpeza, vou passar um pincel macio aqui e seco para fazer a limpeza, para que possamos entrar com a técnica do envelhecimento. Aqui no azulejo, para fazer o envelhecimento, eu vou utilizar 3 tons de gel envelhecedor. São 3 betumes, tá? Então eu vou utilizar o gel tabaco, que é esse aqui mais escuro, o gel canela, uma cor muito bonita, e uma isquinha da cor do gel âmbar, tá? Então com esses 3 tons de betume, eu vou formar uma outra tonalidade que vai ser o nosso envelhecimento. Então, como é que é feito isso? Eu vou pegar aqui o gel tabaco, vou espalhar aqui um pouquinho, que já é o suficiente. Vou pegar um pouco do canela, para ele mudar o tom, olha, ele já vai ficar com um tom marrom, já com uma outra tonalidade, muito bonita. E uma isquinha, ó, bem pouquinho do âmbar, porque aí ele vai também alterar essa tonalidade. Vou adicionar água. Pego com o próprio pincel e coloco água. Vou deixar ele transparente. Ó, estou deixando ele bem transparente. Por quê? Porque eu vou fazer tipo uma veladura por cima dessas cores. Ou seja, eu vou baixar o tom dessas cores. Eu não quero que elas fiquem com esse tom vibrante. Eu quero que elas fiquem com um aspecto mais envelhecido, com aquela envelhecimento do tempo, né? Uma cor que já perdeu a sua cor natural, né? Então a intenção é essa, é fazer uma pátina envelhecida. Feito isso, já carreguei bastante aqui no pincel, é só passar por cima de toda a sua peça. Notem que as cores começam a baixar o seu tom. Vejam que o ocre já não é mais aquele ocre tão vivo. Aqui para mostrar bem. Ó, o vermelho também já fica mais baixo. Deixa eu preparar mais um pouco de tinta aqui do produto. Passa sempre aos pouquinhos, porque é bem rápido de produzir, né, essa mistura. Ó, sempre esticando bem. Vou passar mais um pouquinho aqui no meu verde. Vocês repararam que aqui nessa mistura ele ficou um marrom, uma pitada de meio avermelhado, né? Ele fica um tom muito bonito. Se eu fosse usar só o gel tabaco, ele ia ficar muito escuro. Se eu usasse uma desses tons de betume, né, também ia ficar assim sem graça. Então eu fiz aqui um teste, misturei os 3 e cheguei numa terceira cor que ficou muito interessante. Eu gostei bastante. E fica a dica aí para você também perder o medo de fazer esses testes. É
sempre gostoso, sabe? Fazer essas misturas e chegar, às vezes, numa terceira cor bem diferente daquilo que às vezes a gente nem tem essa cor, mas que é uma cor, né, mais interessante. E com isso a gente consegue com essas misturas. Ó, quando uso o gel canela, por exemplo, ele fica um marrom para um amarelo, né? Com a isca do âmbar, ele já fica mais avermelhado. Então fica uma cor bem interessante. Tô misturando bem aqui para que vocês possam ver essa misturinha, tá? No tom exato que ela fica. Só tô passando aqui para vocês perceberem como é que é, tá? A cor que fica, ó. Como ela é transparente, então você pode passar várias vezes até chegar na tonalidade que te agrada. Eu gosto mais escuro, né? Então eu vou colocando até onde eu achar que já esteja bom. Tá? Então é assim que ficou. Para mim já está ótimo, porque já envelheceu o suficiente. Então é só secar. A gente seca e entra agora com a decoração. Então agora, depois de bem seca a nossa placa, nós vamos fazer a decoração com um stencil motivo de Páscoa. Então para isso eu vou utilizar um pincel Pituá, esse aqui é o número 4, e vou utilizar a tinta PVA na cor mineral, porque eu também quero com aspecto envelhecido, por isso que eu não vou utilizar cor branca. Aqui no meu azulejo eu já adicionei um pouco da tinta. Então primeiramente eu preciso fixar o meu stencil aqui na placa, porque eu vou trabalhar esse stencil, primeiramente, a decoração dos cantinhos. Então eu vou fazer as bordas, essas bordas aqui, os 4 lados, com esse desenho aqui. Eu vou estampar primeiramente as cantoneiras. Então eu venho aqui, posiciono, e com um pedacinho de fita crepe, não vou colocar aqui na peça, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para que ele não ande. Vou segurar bem o stencil, adiciona a tinta em toda a cerda do pincel, tiro o excesso. Não pode vir com carga de tinta excessiva, porque senão você vai borrar o seu desenho. Com ele bem em pé, movimento circular suave, você faz o preenchimento dessa estampa. Pode dar batidinhas agora para descarregar um pouco mais a tinta, sempre com o pincel bem em pé. Lógico, nós vamos precisar de 2 a 3 demãos para dar cobertura plena. Então a gente trabalha aos poucos para que não haja excesso de tinta e ele não atravesse aqui o molde vazado, tá? Então eu vou fazer toda a estamparia para vocês perceberem como é que é a composição e depois eu retomo para dar a segunda demão. Venho aqui na outra borda, carrego mais uma vez. Segura bem o stencil, movimento circular. Ok? Aqui ao centro eu vou colocar essa estampa. É um stencil muito bonito. Na descrição deste vídeo eu vou deixar todos os produtos relacionados das empresas que eu trabalho e o site para que vocês possam conhecer todos os produtos aqui relacionados. Vamos retomar aqui, nem precisa virar, só fazer assim, ó. Eu aproveito
toda a borda do stencil. Ainda tem tinta no meu pincel. Tô apenas na primeira demão. Fica uma gracinha essa estamparia. Então assim, às vezes o desenho do stencil você consegue fazer uma decoração bem ampla, sabe? Você consegue fazer detalhes decorativos na sua peça com os próprios elementos já aqui na estampa, né? Do desenho aqui do stencil. Muito bem, então ó, ficou assim a nossa borda. Claro que vai precisar de mais uma demão, né? Mas eu vou fazer toda a estamparia primeiro, para depois só fazer a segunda demão. E aqui é para mostrar mais para vocês todo o processo decorativo, tá? Eu vou posicionar aqui primeiramente prestando atenção na centralização. Tá? Aqui, ó, eu vou colocar aqui a palavra Easter aqui em cima, bem centralizado aqui com o centro da minha placa. Só me certificar que é aqui mesmo. Vou colocar a fita crepe aqui para que não ultrapasse, né, o desenho de cima. E é só estampar. Tomando cuidado para não borrar aqui os elementos. Se você não sentir segurança, também coloque fita crepe. Então eu vou devagarzinho, movimento circular, para ir preenchendo aos poucos. Eu dou umas batidinhas no final só para descarregar um pouquinho mais a tinta, para me ajudar na cobertura, tá? Que só fazendo assim ele não dá cobertura, mas assim ele descarrega mais a tinta e aí na segunda demão fica mais fácil para cobrir. Vou colocar agora aqui os coelhinhos. E é só preencher. Não se preocupe com o ripado, tá? Porque às vezes a tinta não entra bem lá no ripado. Faz parte aqui da decoração mesmo, esse ripado. Eu acho que fica um charme. Ó, estou segurando bem o stencil, para ele não levantar. Porque aqui é bom evitar ficar colocando fita crepe por causa da cera. Se você colocar aqui, na hora de você puxar, pode ser que você arranque ainda a tinta, porque ainda a cera tá fresca, né? Que a gente acabou de fazer. Então eu evito de colocar fita crepe, eu coloco dentro, assim, dentro do stencil, justamente para não estragar nosso trabalho. Agora eu preciso posicionar essa frase aqui embaixo, centralizando.
um pouquinho em cima aqui do ripado, mas não tem problema. Ele pega mesmo assim. Só subir um pouquinho. Isso. Segura bem. Vamos ver se tá bem centralizado, né? Que isso aqui é uma coisa que tem que sempre prestar bastante atenção na centralização. Prontinho. Então aqui ficou o resultado da primeira demão, tá? Que agora eu vou posicionar mais uma vez o stencil para deixar ele bem cobertinho. Aí eu já volto com ele pronto para vocês verem o resultado. E aqui está o resultado do fundo pleno na cor mineral, que é a parte do stencil, tá? Então você vai dando o fundo aos poucos até cobrir bem. Depois de bem seco, agora nós vamos dar uma envelhecida nessa cor mineral, para poder acompanhar o estilo dessa pátina aqui. E nós vamos retomar aquela misturinha lá do começo, lá do nosso envelhecimento, né? Que foi a veladura que eu fiz aqui, para poder baixar o tom das cores. Mais uma vez o pincel chato macio, nós vamos fazer a misturinha daqueles 3 betumes. Vamos pegar aqui o tabaco, o canela e uma isca do âmbar. E vamos passar por cima de toda a parte decorativa aqui que foi feita com o stencil, tá? Não precisa ser a placa toda. Você passa essa misturinha por cima aqui, de onde você trabalhou a decoração. Ela vai ficar levemente amarelada, né? Como se fosse da ação do tempo. Vou dar ênfase aqui também na divisão, né, das ripas. Tô suavizando a pincelada aqui para tirar a marca, né, da pincelada, para não ficar marcado, riscado. Suavemente. E vou secar mais uma vez. Agora que tá bem sequinho, eu vou pegar uma lixa fininha e vou fazer uma pátina por cima da estamparia. Então, suavemente, em movimento circular, eu vou retirando o excesso desse amarelado. E ele vai dando uma nuance do envelhecido com o fundo claro dele mesmo. Então vai ficar uma pátina desgastada, como se fosse pela ação do tempo. Eu acho que fica muito bonito essa técnica envelhecida, acompanhando, né, o estilo, para não ficar aquela cor muito estridente. Ó, agora tô fazendo na área toda. Com um paninho eu vou retirar o pozinho. Ó, notem que sai bastante pozinho, ó.
pouco mais aqui. E agora eu vou dar o acabamento com a cera mais uma vez, para realçar aqui todas as ripas, dando esse acabamento aqui por cima de toda a peça. Assim que a cera secar, eu venho novamente com um paninho macio e dou o lustro. E assim finalizamos a técnica da pátina demolição com stencil de motivo de Páscoa. Lembrando que essa técnica você pode aplicar em caixas, pequenos móveis, bandejas, prateleiras, objetos de decoração, objetos utilitários, né? É uma pátina muito versátil e aí você também pode compor com outras cores. Aqui fica só a sugestão. Lembrando também mais uma vez que eu utilizei todos os produtos da Tintas Full Colors e o stencil da Arte em Cortes. Aqui no descritivo eu vou deixar toda a lista de material e os sites para que vocês possam conhecer os produtos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem em suas redes sociais, dê um like se você gostou, deixe seu comentário e me ajude a fazer o canal crescer. A sua participação é muito importante para que o canal continue aqui visível no YouTube. Conto com a ajuda de vocês. O meu muito obrigado e até uma próxima aula!